está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. 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 Olá, boa tarde. Hoje nós retornamos os cultos lá no nosso local de reuniões. Por isso eu estou aqui gravando a mensagem. No momento que você estiver assistindo essa mensagem, provavelmente nós estaremos lá reunidos no prédio onde a igreja se reúne. Eu entendo que algumas pessoas não podem estar e essas que não podem devem ficar em casa mesmo, então a gente vai tentar de alguma forma levar a mensagem a essas pessoas. Provavelmente alguns irmãos vão tentar gravar o momento do louvor, mas a mensagem eu vou também tentar deixar gravada antes para publicar aqui no YouTube. Eu gostaria de falar nesse dia sobre alegria, e eu tenho olhado lá que eu tenho falado muito sobre alegria, né? E é um tema que é muito importante, principalmente nos dias em que nós estamos, porque as pessoas têm ficado tristes por conta da pandemia, por conta do isolamento social, e é importante, interessante a gente falar sobre isso, né? Entender como a gente pode entender melhor a questão da alegria. E a pergunta é: qual o motivo da sua alegria? Porque as pessoas às vezes depositam esperanças em coisas erradas, né? Em lugares errados, em pessoas erradas, em situações erradas, e acabam se frustrando. Eu quero ler com você um texto que encontra-se em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. É um texto muito conhecido que fala sobre o fruto do Espírito. O texto diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Algumas versões trazem alguns nomes diferentes para isso que compõe o fruto do Espírito. Mas eu quero me ater à segunda palavra ali. Depois de amor, a gente entende que é essencial, é importante, é primordial. O texto fala sobre alegria. E a palavra usada ali, no original grego, é uma palavra que é muito usada por nós em algumas outras situações, porque ela que dá origem a várias outras palavras, como carismático e assim por diante. E essa palavra é chara. Olha os significados desta palavra: alegria, satisfação, alegria recebida de você, causa ou ocasião de alegria, de pessoas que são o prazer de alguém. E ela tem como origem um verbo, o verbo chairo. Me desculpe a pronúncia, pode ser que eu não esteja pronunciando corretamente, mas a ideia é essa.
O verbo é regozijar-se, estar contente, ficar extremamente alegre, estar bem, ter sucesso, em cumprimentos, saudações, no começo das cartas, fazer saudação, saudar. Então o texto mostra, esses significados mostram que quando a Bíblia fala que o fruto do Espírito é a alegria, está falando de algo que tem muito mais além do que simplesmente estar feliz, rindo à toa, achando graça das coisas, de bem com a vida. É muito mais do que isso. A alegria tem a ver com satisfação, tem a ver com contentamento. E é interessante a gente entender isso. Satisfação, contentamento, não está relacionado a questões externas. A minha satisfação, o meu contentamento não pode, não deve depender da situação onde eu estou, da minha renda familiar, da minha vida matrimonial, da minha saúde. Satisfação e contentamento tem a ver com o que a gente sente, é um dom interior. E como todos os outros dons interiores, ele pode ser experimentado mesmo em situações extremamente desagradáveis. Eu gosto sempre de lembrar de Daniel na cova dos leões. Daniel estava ali, com a presença de Deus, com os leões com a boca toda fechadinha, lá na cova, enquanto que o rei estava com insônia, triste lá no palácio. Então, não é a situação ou o ambiente que promove a alegria, mas sim um estado de espírito, uma predisposição da alma em estar alegre. E eu quero destacar alguns motivos da nossa alegria. Não vou esgotar o tema, é claro, né? Mas eu quero destacar alguns motivos. Primeiro motivo da nossa alegria, nós devemos sentir alegria na palavra de Deus, nos ensinamentos de Jesus, nos mandamentos dele. O texto diz assim, João 15:11. Eu vos tenho dito essas coisas, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. O contexto desse texto é Jesus ensinando aos seus discípulos, e o versículo anterior ele fala sobre mandamentos, de observar os mandamentos do Senhor. E a gente entende que a nossa alegria ela está relacionada ao entendimento da palavra de Deus, ao cumprimento da palavra de Deus, a alegria em ter a palavra de Deus em nosso coração, de permanecer na palavra de Deus. E é interessante que, apesar da palavra alegria já trazer uma ideia de plenitude, Jesus usa aqui mais uma palavra para reforçar isso. Ele fala alegria plena, e em outras versões é alegria completa. A ideia de que nós nos alegramos muito e devemos nos alegrar muito na palavra de Deus, no cumprimento dos mandamentos do Senhor, no cumprimento das ordenanças, nos ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus devem produzir alegria em nós. Eu não sei o que você tem, onde você tem baseado a sua alegria. E eu não sei se você tem condicionado a sua alegria a estar presente junto com as pessoas, poder fazer compra no shopping, poder ir a um show, ir a um cinema. Eu quero te dizer que você tem muito perto de você uma fonte inesgotável de alegria, que é a palavra de Deus. Você tem aí do seu lado, no seu celular, a oportunidade de ler, estudar, refletir na palavra de Deus, aprender os ensinamentos de Jesus e ter plena alegria por causa disso. A Bíblia também nos ensina, em João 16:24, que nós temos alegria quando as orações são respondidas em nome de Jesus. O texto diz assim: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi
e recebereis, para que a vossa alegria seja plena. Novamente, Jesus usa um reforço dizendo de alegria plena. A ideia de que a nossa relação com Deus, através da oração, a resposta do Senhor às orações, gera em nós uma alegria plena. Eu quero me ater um pouco a isso, porque quer dizer então que se Deus não responde a minha oração, eu tenho motivo para ser uma pessoa infeliz? Não é isso. Na verdade, muitas vezes as pessoas se tornam infelizes e amargas e descontentes porque a resposta de Deus não é aquela que elas gostariam de ouvir, não é aquela que elas gostariam de receber. A gente tem que entender aqui que o que produz alegria é este relacionamento entre a criatura, o filho e o Pai, que é o nosso Deus. Não está diretamente ligado ao que o Deus pode nos proporcionar, mas sim a relação que nós desenvolvemos com Ele através da oração. Quem nunca teve a sua fé fortalecida e a sua alegria aumentada após ouvir uma resposta de oração do Senhor? Isso está muito mais ligado ao fato de você poder conversar com seu Deus, ter um momento de intimidade, um momento de comunhão com Deus, saber que Deus não está longe que não possa ouvir, sabendo que Deus não está com seus ouvidos tapados que não possa ouvir e atender a oração. Então, a oração também é uma fonte, a resposta à oração também é uma fonte de alegria, deve gerar em mim e em você alegria plena. O apóstolo Paulo também fala de alegria. Ele fala em Romanos capítulo 14, versículo 17, porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então quer dizer que também a alegria na vida da igreja. Aqui você pode pensar, mas reino de Deus e vida da igreja são sinônimos? Se você ler o contexto, você vai ver que o apóstolo Paulo está falando sobre a vida na igreja, sobre como nós nos relacionamos uns com os outros, e ali ele fala sobre escândalo, comer carne, não comer coisas que alguns acreditam que é pecado, outros não. Ele está falando sobre relacionamento entre crentes, entre servos do Senhor, entre cristãos que estão ali fazendo parte da igreja. E ele fala que o reino de Deus não é comer e beber, ou seja, a vida da igreja não se resume a se pode ou não pode comer isso ou beber aquilo, mas fala que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A vida cristã vivida no seio da igreja produz alegria no servo do Senhor. E quando eu digo vida na igreja, eu não estou dizendo literalmente você está debaixo do mesmo teto num local de reuniões que você chama de igreja. Não é isso. A igreja não é aquele prédio, a igreja somos nós. E hoje, graças a Deus, nós temos condições de estarmos em comunhão uns com os outros, mesmo quando não podemos estar debaixo do mesmo teto, como no caso da pandemia. Que a sua alegria não se limite às reuniões públicas e presenciais, mas que você entenda que a alegria está relacionada à vida da igreja, ao fato de você fazer parte da igreja de Jesus Cristo, ao fato de você ter sido salvo por Jesus através do seu sangue para viver em comunhão com os seus irmãos. Que esta palavra curta, rápida, mas de profunda consequência nas nossas vidas possa gerar transformação no seu coração. Que a sua alegria esteja relacionada
a Deus e à igreja, a oração, a leitura da palavra de Deus, e não alegria condicionada a presentes, carro, roupa, bens materiais, vida amorosa, porque tudo isso passa e a palavra de Deus permanece. E os servos do Senhor que foram alcançados por Jesus já têm a vida eterna. Então que nós não nos apeguemos a coisas passageiras, porque elas não produzem alegria, elas mal dão uma satisfação temporária, mas que nós possamos nos concentrar nas coisas eternas e que Deus verdadeiramente nos abençoe para que nós sejamos alegres na presença dele. Amém.